Agora, sem dúvida nenhuma, gente, que coisa gostosa vai ser voltar àquela época maravilhosa do Mineirão dividido meio a meio. Que a nossa torcida celeste possa fazer a festa, que o caixote com o fubá possa cantar bastante com o amarelo superior e o amarelo inferior, que é o paredão celeste ali, e que dentro de campo a gente possa ver um grande jogo, sem dúvida nenhuma, sem aquelas coisas extracampo. Hugão, Oi. Léo Jardim foi apresentado no Flamengo. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o Cruzeiro, que inclusive já vai enfrentar o Flamengo também no Brasileirão. A relação e a amizade e o carinho que eu tenho pelas pessoas, nada mudou. Nada mudou e eu digo-vos pessoalmente. Eu às vezes vejo, tu traíste o Cruzeiro. Não, é só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo, que é o presidente. Ele é meu amigo, ele é torcedor do clube e ele é o dono do clube. Basta um jornalista perguntar a ele se alguma vez eu o traí em relação a alguma situação. Eu sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele, ele pode responder melhor do que ninguém. Sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro. Fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. O capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Essa fala que me deixou com a pulguinha atrás da orelha, quando fala assim, alguns pensamentos que não convergiram, né? Vamos colocar assim, com os meus pensamentos, fala do Jardim e tal. E quando ele fala também assim que eu fui ingênuo em alguns pontos assim e acreditava num projeto a médio e longo prazo e a coisa não aconteceu e tinha algumas coisas ali dentro do projeto que ele não concordava. Isso me deixou com a pulguinha meio atrás da orelha sobre o que seria em relação a isso. Mas dito isso, bom, então que ele vá lá agora dirigir o Flamengo, pelo menos agora a gente tem uma certa tranquilidade. Quem trabalhar no Cruzeiro agora, daqui pra frente, não tem mais a sombra do Jardim ali em cima. E olha que eu tô falando isso, gente, gostando e sendo viúva do trabalho do Jardim aqui no Cruzeiro, por mais que muito cruzeirense fundamentalista não goste que eu fale isso. O melhor de todos, eu vou só falar de um, Diego Costa, que virou e falou o seguinte: maior CT do Brasil? Não, tem um caninho lá que sai água assim e tudo mais. Toda vez que ele fala que entra jogador e sai torcedor, a gente tem um exemplo do Marcelo Moreno, tem um exemplo do Fabrício, tem um exemplo do Alex, de vários jogadores que estão na arquibancada sempre com a torcida do Cruzeiro, diferente dos dele, que somem e desaparecem. Continua falando suas narrativas aí, Fael, que não funcionam na cabeça do Cruzeiro. O contrato do Diego acabou. Torcedor? Vocês já começaram esse clássico antes mesmo de Lauro Lopes falar sobre ele. Eu quero saber, Laurinho, se já saiu a escala de arbitragem ou ainda não? Fala, Bel, muito bom dia a você, aos amigos da bancada, a bancada que segue com as divergências, né? E a todo mundo que está assistindo ao Alterosa Esporte. Sobre a arbitragem, ainda não, viu? Conversei há pouco com representantes da Federação Mineira de Futebol e aquela previsão de que a escala seja divulgada sexta-feira, ao fim do dia, se mantém. Nós informamos aqui na terça-feira, né, que esse pedido foi formalizado pelos clubes pedindo arbitragem de fora do estado. Então é o que vai acontecer, mas ainda os nomes oficialmente que vão comandar essa partida aqui no Mineirão entre Atlético e Cruzeiro ou Cruzeiro e Atlético ainda não foram divulgados, sai apenas no fim do dia. Antes de voltar com vocês, Bel, apenas uma observação. Há tempos eu não vi um Mineirão tão movimentado às vésperas de um jogo, viu? Até porque é um jogo especial, final do Campeonato Mineiro, com o mando pertencendo à Federação Mineira de Futebol, e aí várias ativações estão sendo preparadas aqui pela Minas Arena e também pela Federação nesse pré-jogo. Então muita gente trabalhando aqui para deixar tudo ok para essa decisão de domingo, viu, Bel? Volto com você. E nós vamos trazer o Vitor Moreira falando de segurança no clássico.
Olá pessoal, a Polícia Militar de Minas Gerais divulgou o planejamento de segurança para o clássico de domingo no Mineirão. Estiveram aqui na coletiva representantes do Batalhão de Choque, do BEP, da Polícia Militar, do Batalhão de Trânsito e também a Tenente-Coronel Laila Brunella. Aqui no prédio do comando da PM, no bairro de Lourdes, eles explicaram como vai funcionar o monitoramento no dia da decisão, inclusive também acompanhando as torcidas organizadas para evitar qualquer tipo de tumulto, né? Mas, óbvio, não vai ficar só nisso. Eles falaram também sobre as áreas de monitoramento e como vai funcionar a polícia também nessas áreas. Vamos ouvir um trecho do que foi dito por aqui hoje. Para facilitar esse deslocamento, né, a Unidade Integrada de Trânsito optou pela Avenida Antônio Carlos. Os sinais, os semáforos estarão todos no intermitente 3 horas antes do jogo e logo após a partida. Então, a fluidez no trânsito será feita pelos agentes de trânsito e também pela Polícia Militar. Isso vai facilitar a chegada e a dispersão ao final do jogo. Então, quem vier deslocando, já saber que os sinais estarão no intermitente, no amarelo intermitente, né, e respeitar esses agentes de trânsito que estarão fazendo essa fluidez e mantendo essa fluidez no trânsito. Há algum tempo, a gente inclusive não ouve falar sobre briga de torcida, né, Fael? Também, a gente não comenta aqui. Larga escala, como era antigamente, não é? Não, mas é realmente focado. Exato. Então isso eu acho que já é uma boa vantagem em relação a isso. Vamos manter isso para o final de semana, que a gente tenha a atração voltada apenas para o que acontecer dentro de campo e que fique apenas dentro de campo com um bom futebol apresentado. Ó, de decisão, antes de vocês dois começarem a rivalizar para toda Minas Gerais, vamos ver também rivais, torcedores que estão se desafiando. Nem os números escapam da polêmica quando o assunto é clássico. Os retrospectos oficiais de cada clube, por exemplo, marcas diferentes escrevem essa história. Na visão do Cruzeiro, até aqui, são 514 partidas disputadas, com 174 vitórias celestes, 138 empates e 202 derrotas. Já na conta alvinegra, a quantidade de jogos é maior, 532, somando 214 resultados positivos, 143 igualdades e 175 vitórias do rival. Olhando apenas para as decisões, Atlético e Cruzeiro estarão frente a frente em uma final de Mineiro pela 27ª vez. Apesar da hegemonia recente do Galo, o time celeste leva melhor nesse quesito, somando 14 conquistas contra 11 da equipe alvinegra. Na década de 50, uma taça foi dividida entre os clubes. Já no contexto geral de títulos estaduais, a vantagem muda de lado. São 50 títulos do Atlético e 38 do Cruzeiro. Com a rivalidade do passado e o foco no presente, os times mais vitoriosos do estado entram em campo no domingo, em busca de um novo capítulo de conquistas na história do clássico. Bom, já que o Fael optou por esse lado também, eu vou por essa linha para explicar para vocês que a minha primeira grande paixão, meu primeiro grande amor, foi a torcida do Cruzeiro em 1984, quando eu tinha 6 anos, que é a minha primeira grande lembrança. Claro, meu pai fala que eu fui antes, eu tenho algumas neurodivergências, o pessoal da bancada sabe disso. Então, a primeira lembrança que eu tenho é aos 6 anos de idade, 1984, uma festa da torcida do Cruzeiro, que foi meu primeiro grande amor. E eu sempre acreditei, sempre botei fé que quando a torcida do Cruzeiro jogou junto com o time, esse time foi imbatível. Então é da arquibancada que vem a nossa força, mesmo que em campo o time no dia não consiga corresponder. Vamos, Cruzeiro! E é por essa camisa e por esse amor eterno que eu levarei sempre comigo, porque no dia que o meu caixão baixar a sepultura, eu tenho certeza que a bandeira do Cruzeiro estará comigo. Arquibancadas, é claro que o Alterosa Esporte Pré-Clássico vai trazer também o pessoal das arquibancadas para se desafiar. Além das apostas, olha isso aí, vamos começar a entender o desafio do atleticano e do cruzeirense. Fala, galera do Alterosa Esporte, tá chegando a grande decisão do Campeonato Mineiro. Todo mundo quer saber, né? Quem fica com o título, Atlético ou Cruzeiro? Cruzeiro ou Atlético? O jeito é esperar o próximo domingo para conhecer o campeão oficialmente, mas o Alterosa Esporte se adiantou e trouxe aqui grandes expoentes do futebol amador, ou nem tanto, né? É um desafio no nosso campo. Se apresente, por favor. Fala, turma, sou o Gordinho Celeste, o homem que viralizou no Mineirão. Tô aqui para destruir
com esse atleticano aqui. Nós vamos ganhar domingo e eu vou ganhar aqui hoje também. Será? Fala, jovens! Prazer, Felipe, mais conhecido como FR7. Vocês acham mesmo que eu vou perder pra um cara que errou um pênalti no mascote no Mineirão? Ah, pelo amor de Deus, né, gordinho? Ó, o desafio daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. Se preparem aí, viu? Falando em goleiro, Hugão, vamos ver como é que será a situação celeste em relação a este quesito. Contra o Pouso Alegre, o Matheus Cunha aqueceu, se arrumou e estreou na temporada. Isso porque o Cássio precisou ser substituído por causa de um estiramento ligamentar no joelho direito. Feliz por poder ter estreado com essa camisa e seguir trabalhando. Temos uma semana cheia para poder trabalhar e focar na final. E quem diria que o goleiro pode fazer o seu primeiro jogo como titular justamente num clássico e que vale título estadual? Como se diz por aí, pode cair no colo dele a oportunidade de fechar a meta celeste na grande decisão. Matheus Cunha também passou por problemas no joelho direito no começo da temporada. Logo na primeira semana de treinos do ano, uma lesão no menisco. No último fim de semana, jogou por pouco mais de 30 minutos. A última partida completa do goleiro foi em maio do ano passado, quando ainda jogava pelo rubro-negro carioca. Dessa vez, para o clássico de domingo, a presença do Matheus Cunha entre os titulares ainda depende da recuperação do Cássio, mas ele tá pronto se o Tite precisar. Agora é focar, fechar a boca e trabalhar duro para a gente sair campeão mineiro. No último treino, o Cássio esteve presente em apenas uma parte. Ainda faz trabalhos físicos. E aí, será que mantém o Cássio ou deixa o Matheus Cunha mesmo? Na escalação eu mostro para vocês qual foi a minha opção, sem dúvida nenhuma. Mas se o Cássio treinou ali, a gente tem que também entender que o Matheus Cunha tem que estar à disposição caso o Cássio não chegue 100% no domingo. Importante é, quem entrar tem que entrar com confiança total. Mas o Matheus Cunha já vestiu grandes camisas, está vestindo uma camisa gigante também, sabe da responsabilidade que é jogar um grande clássico. Então, caso o Cássio não esteja disponível, acredito que o Matheus Cunha vai estar sim preparado para esse grande jogo de domingo, sem dúvida nenhuma. E na escalação eu falo como eu coloquei a formação desse time. Agora vamos falar um pouco de logística para esses torcedores que desacostumaram com essa torcida meio a meio, né? Isso mesmo, viu, Bel? Depois de 4 anos, né, teremos novamente um clássico aqui no Mineirão com torcida dividida. E por coincidência, o Mineirão acabou, tem uns 5 minutos no máximo, de enviar o informativo, né, para a imprensa com detalhes sobre essa logística da partida entre Atlético e Cruzeiro para essa grande decisão no domingo. Primeiro, sobre o número de ingressos, o que já havia sido divulgado, né? Cerca de 55 mil ingressos foram colocados à venda, pouco mais de 27 mil para cada lado. Ontem, a última parcial informada pela Federação Mineira de Futebol trazia de que 9 mil ingressos ainda restavam, mas pelo andamento aí das vendas, a expectativa é que os ingressos se esgotem. E aí, até por uma questão de segurança nesse informativo do Mineirão, a gente traz aqui detalhes sobre as entradas, os acessos da torcida. É importante deixar claro que a torcida do Cruzeiro chega pela Esplanada Sul, portões B, C e D. Já a torcida atleticana chega pela Esplanada Norte, portões A, E e F. Outra questão que é importante também informar, assim como acontecia historicamente, né, a pedido do Mineirão e das forças de segurança, o acesso dos torcedores pelas avenidas ficaria dividido da seguinte forma: torcida do Cruzeiro chegando pela Avenida Rei Pelé, chegada também pela Avenida Carlos Luz. Já o atleticano vem pela Avenida Antônio Carlos, chegando ao Mineirão pela Avenida Abraão Caran. São essas então as especificações. 3 horas antes da partida, esplanada e as catracas já começam a girar aqui para esse jogão de bola no domingo às 6 horas, Bebel. Valeu, Laurinho. Meninos. Que nostalgia, gente. É, né? Nostálgico, que né? Que nostalgia você ter isso das duas torcidas. A única coisa que eu lamento é que, infelizmente, o futebol hoje é muito difícil pro povão, né? Pra pessoa mais pobre e tal. No nosso tempo, por exemplo, no meu tempo... puxado, hein? Talvez, eu nem tô falando isso, Tá talvez... tá pesado, né? Tá caro. Pra provocar. O Fael, porque você mora no interior, e a Nanda por ser americana, nesse ponto.
Mas talvez da bancada hoje, quem mais tenha frequentado o Mineirão naqueles tempos dos anos 80 e anos 90 tenha sido eu. E participei assim, muito de perto de ver que era realmente algo do povão mesmo, sabe? Do pessoal da periferia, da galera mesmo que gostava de ir, da geral e tal, etc. Mas isso é algo que mudou não só em Minas Gerais, mudou no Brasil. No Brasil inteiro, infelizmente. Bom, pessoal, vou ignorar por enquanto a provocação e falar apenas para vocês que a gente sabe que a torcida do Cruzeiro sempre ficou ali realmente naquela parte ali onde tem um clube da UFMG. Então, respondendo mais uma vez aqui e também passando para vocês essa questão de coordenada, tentem entrar o mais cedo possível no Mineirão, certo? Agora, em relação à provocação que o Fael fez, o Mineirão é meu por uso campeão, porque sou o maior campeão, inclusive de campeonatos mineiros, dentro do Mineirão e de qualquer outra competição que você puder disputar. Faça a provocação sobre coisas aí subjetivas e eu posso falar diretamente do Cruzeiro. Muito obrigado, Fael. Bem complicada, Bel. Vou começar falando que eu não quero que o Atlético ganhe o Hepta, mas vou de 1-1, empate e eles se resolvam por lá. Para continuar apostando na KTO, 3-1 em 2022, 3-1 em 2024, foi bom demais aquele ali. Então, eu vou colocar um 3-0 para a gente fechar um 9-2 na contagem das 3 finais. Pelo menos esse alguém vai ter que ter visto, mas foi fatiado em 3 vezes, né? Eu não preciso fazer isso para meter 6 gols ou 5 no Atlético. Em uma partida só, eu resolvo essa parada aí. Mas de todos aqui, como sempre, ficaram no bolso do Hugão. 2-0 Cruzeiro, 2-0 Cruzeiro, tamo junto. E é nóis, mais uma vez, os dois no bolso do Hugão. Até o seguinte. Vamos ver mais um pouquinho do desafio dos torcedores. Pois é, pessoal, tô aqui com o grande Felipão e com o Gordinho Celeste para nosso desafio, que vai ser o seguinte: pênaltis. 3 pênaltis para cada lado, tá valendo? Tá valendo, eu nunca perdi. Eu tô em casa, irmão, nunca errei um pênalti. Vai lá. Então, é você que estreia nas penalidades da Alterosa Esporte. Esse desafio entre os torcedores aqui, Gordinho Celeste e o Felipão, em 3, 2, 1... Bateu forte, o Gordinho quase defendeu, chegou a tocar na bola, mas 1-0 pro Atlético com o Felipão. Segue o Gordinho pra cobrança. Defesa. O Galo sai na frente com o Felipão. Agora para saber se o Felipe consegue ficar à frente de vez ou não no placar, aumentar essa vantagem. Espera o apito do árbitro, rapaz. 3, 2, 1... Ih, bela cobrança. Se o Gordinho não fizer, infelizmente as cobranças acabam por aqui. Mas calma, calma, calma. A gente vai conhecer esse resultado só no próximo bloco. É marcar pra manter vivo, hein, cara? Eu vou representar o Cruzeirão Cabuloso, pode ficar tranquilo que eu vou fazer. A chance agora, nem nos seus pés, nas suas mãos. Se defender, já sai vitorioso. Irmão, aqui é o Everson. Aqui, ó, é o Everson, o maior pegador de pênaltis da história do Galo. A gente tem que ter conteúdo pro próximo bloco, então faça o gol. Pode deixar. Vamos falar mais sobre segurança no Clássico. Hoje teve coletiva da Polícia Militar. O Vitor Moreira acompanhou toda essa entrevista para saber desse esquema muito sério da Polícia Militar de Minas Gerais para garantir a segurança dos torcedores no Clássico. Para os atleticanos, o transporte público priorizar o desembarque na Avenida Antônio Carlos, para seguir a pé pela Abraão Caram e também pela Coronel José Dias Bicalho. Chegada no estacionamento privado, no G1 ou no Mineirinho. Para o Mineirinho, necessariamente pela Chafir Ferreira, para o G1, necessariamente pela Abraão Caram. Já a torcida do Cruzeiro, a gente priorizar, como a gente já falou, o transporte público, mas chegando dessa vez pela Carlos Luz e pela Rua Conceição do Mato Dentro. Caminhando pela Carlos Luz e Alfredo Camarate. Lembrando que Alfredo Camarate, a ideia é que vá para Carlos Luz para a partir daí fazer o acesso. Estacionamento que for privado, necessariamente pela Rei Pelé para os cruzeirenses. Então, a entrada no G1 pela Rei Pelé. Nós teremos reforço de policiamento nos locais que dão acesso aos estádios. Estações de metrô, estações de MOVE, avenidas que dão acesso especificamente ao estádio. Estaremos também com a nossa plataforma de observação elevada, inclusive com câmeras com reconhecimento facial. Estaremos também com a ajuda tecnológica dos drones. Então, teremos também drones sobrevoando no perímetro imediato, justamente para acompanhar e monitorar
os torcedores. A torcida do Cruzeiro, ela entrará pelos portões B, C e D, a torcida do Atlético entrará pelos portões A, E e F. Então, temos os portões específicos, então é importante o torcedor já ter esse conhecimento. A preocupação é justamente essa, né? Nos jogos do Cruzeiro com torcidas com times de fora, geralmente o Cruzeiro pode chegar pela Abraão Caran, chega pelo Antônio Carlos, chega pela Catalão, chega por todas as vias. Dessa vez não, os torcedores do Cruzeirense vão chegar exatamente pela Catalão, né, pela Avenida Carlos Luz, e os atleticanos vão chegar pelo Antônio Carlos. E realmente esse evento é um evento que a gente vai, como se diz, retomar a torcida meio a meio. Então essa retomada tem muito a ver também com a forma que eles vão se tratar, que eles vão se comportar durante o jogo, né? Comportando da forma adequada, a gente vai sempre dar parecer favorável a que a torcida seja meio a meio, né? Comportando de forma inadequada, o parecer da polícia vai ser justamente isso, né? Tentar diminuir uma fração ou outra de permanência dos torcedores no estádio. As coisas mudam também, o Fael deu uma ótima dica, eu vou dar outra dica para vocês, que inclusive as organizadas do Cruzeiro já postaram sobre isso, que está expressamente proibido você soltar bombas e usar também sinalizadores na arquibancada. Por quê? Porque tem crianças que vão de amarelo superior, tem crianças que vão em vários setores, então tomem muito cuidado com isso também. Muito boa a dica do Fael também, para todo mundo tomar cuidado nas estradas, e essa dica fica para a arquibancada também. Agora, surpreenda aí para os meninos poderem escalar. Ô Bel, começando com informações do Cruzeiro, né? Duas preocupações surgiram após a semifinal contra o Pouso Alegre, Gerson e Cássio, em relação ao goleiro que teve um problema no joelho, estiramento ligamentar. O Cássio fez ontem um primeiro trabalho com bola, ele trabalhando ainda de forma parcial, fica a dúvida se ele estará ou não à disposição dessa partida, né? Mas o Departamento Médico do Cruzeiro vê com otimismo essa situação do Cássio para que ele esteja pelo menos entre os relacionados, mas sim, existe a expectativa de que ele possa começar jogando. Caso não esteja em campo entre os titulares, o Matheus Cunha é o substituto natural do goleiro titular do Cruzeiro. Outra questão, o Gerson. O Gerson, ele sofreu também um problema, mas não teve lesão diagnosticada e o caso dele é mais tranquilo. Ele sim vai estar entre os relacionados para esse jogo contra o Atlético. Você escale. Vamos que vamos, Bebel. Bebel, é o seguinte, vamos na grande dúvida, né, do cruzeirense, de todo mundo, quando fala a respeito do Cássio ou do Matheus Cunha. Eu vou entrar escalando o Cássio porque treinou e não teve assim um tempo que ficou parado para de repente tirar essa capacidade dele e também essa condição de jogo. Mas aí vamos esperar até o domingo, mas o Matheus Cunha fica aqui de stand-by para poder entrar para jogar, certo? A mesma coisa que o Fael falou, eu também vi no time do Cruzeiro em relação ao número de gols sofridos. Mas o Cruzeiro, com essa formação que eu coloquei aqui, conseguiu conter, pelo menos, a iniciativa de alguns times em algumas situações. Então eu vou de Fabrício Bruno e Vidalba aqui na defesa. Vamos com o William. William, pelo amor de Deus, William. Pelo amor de Deus. Lucas Romero e Kaique. E aí eu vou fazer essa trinca aqui, ó, com o Gerson, com o Lucas Silva e com o Christian, para que o Matheus Pereira possa jogar flutuando e também tendo espaço e mobilidade para poder trabalhar bem nesse setor ofensivo, municiando o Caio Jorge, que estará ali no ataque para fazer o K nessa grande final aí. Time dirigido pelo Tite, que eu espero que agora possa fazer uma boa sequência no Cruzeiro. É a minha torcida, apesar de no momento ainda minha pulguinha atrás da orelha com o senhor Adenor. Vamos para cima, Cruzeiro! E para fechar o desafio dos torcedores. Filipão marcou 2 gols, defendeu 1, ou seja, o Gordinho tem uma bola perdida e agora é a sua chance. 3, 2, 1 e... Aqui, para ter conteúdo próximo, logo a gente voltar. Pra talvez diminuir a diferença, vamos deixar o terceiro pênalti. Beleza. Talvez diminua a diferença. Vamos lá. Em 3, 2, 1 e... Agora é a sua chance. Pelo menos fazer o gol de honra. 3, 2, 1 e... Mas por que você não fez isso nos outros? Porque me desestabilizaram, gente. Me desestabilizaram aqui, falaram um negócio no meu ouvido aqui que eu fiquei triste. É o sol também, às vezes, o sol tá de lascar, né? Tá aqui, o negócio... Ah, obrigado lá. Olha que qualidade, gente. Qualidade, é. Domingo vai ficar desse jeito aí, ó. 2-1 pro Galo, tá ótimo. 7º caneco seguido, entendeu? Pronto. Domingão vai ser Cruzeirão cabuloso, vai ser 2-0 pra nós domingo. Eu queria uma sugestão de vocês
para a apostinha desse clássico. Bom, a gente sabe que o Gão antigamente tinha fome de pedreiro e o Fael tem cara de pedreiro. Então eu sugiro que o Fael tem que carregar o Gão no carrinho de mão. Perdedor, panfletar na Praça 7, panfletos com o time campeão. Que no caso vai ser o Galo, né? Há muito tempo a gente não via o Mineirão meio a meio. Eu acho que vale muito a pena as duas torcidas irem lá, fazer um espetáculo muito bacana, porque a torcida mineira merece isso. Não paz somente nos estádios, gente, mas nós arredores dos estádios também, nos bairros. Vamos ter paz em Belo Horizonte no dia desse clássico. Esse é o principal recado da Alterosa Esporte. A gente termina assim, ó. Eu e Nandinha já topamos por ele. Feliz Dia Internacional da Mulher. Eles estabilizaram o Cruzeirense, falaram uma coisa. Fael vai ser legal ele panfletando na Praça 7 assim, ó, faço o K.